O aproximar da guerra contra a China, a lógica econômica foi substituída pela lógica da segurança nacional por Michel Hudson. A reunião de julho da OTAN em Vilnius deu a sensação de um funeral, como se tivesse acabado de perder um membro da família Ucrânia. Para apagar o fracasso da OTAN e expulsar a Rússia da Ucrânia e levar a OTAN até a fronteira russa, os seus membros tentaram reanimar os ânimos, mobilizando apoio para a próxima grande luta contra a China, que é agora designada como seu inimigo estratégico supremo. A fim de preparar para este confronto, a OTAN anunciou o compromisso de estender a sua presença militar até o Pacífico. O plano consiste em afastar os aliados militares e os parceiros comerciais da China, sobretudo a Rússia, começando pela luta na Ucrânia. O presidente Biden afirmou que esta guerra terá um âmbito global e demorará muitas décadas, à medida que se expande para, em última análise, isolar e desmembrar a China. As sanções impostas pelos Estados Unidos contra o comércio com a Rússia são um ensaio geral para a imposição de sanções semelhantes contra a China. Mas apenas os aliados da OTAN se juntaram à luta, e ao invés de destruir a economia russa e transformar o rublo em escombros, como previu o presidente Biden, as sanções da OTAN tornarão a Rússia mais autossuficiente, melhorando a sua balança de pagamentos às reservas monetárias internacionais e, consequentemente, a taxa de câmbio do rublo. Para acúmulo, apesar do fracasso das sanções comerciais e financeiras destinadas a prejudicar a Rússia, e, na verdade, apesar dos fracassos da OTAN no Afeganistão e na Líbia, os países da OTAN comprometeram-se a tentar as mesmas táticas contra a China. A economia mundial vai se dividir entre Estados Unidos, OTAN, 5 olhos por um lado e o resto do mundo, a maioria global, por outro. O comissário da União Europeia, Josep Borrell, chama isto uma divisão entre o jardim americano e europeu e a selva que ameaça engoli-lo como uma invasão dos seus relvados bem cuidados por uma espécie invasora. De um ponto de vista econômico, o comportamento da OTAN desde a sua acumulação militar para atacar os estados orientais de língua russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 tem sido um fracasso drástico. O plano dos Estados Unidos era sangrar a Rússia, deixá-la tão economicamente destituída que sua população se revoltaria, expulsaria Vladimir Putin do cargo e restauraria um líder neoliberal pró-ocidental que afastaria a Rússia de sua aliança com a China. E então prosseguiria como o grande plano da América de mobilizar a Europa para impor sanções à China. O que torna tão difícil tentar avaliar o rumo da OTAN, da Europa e dos Estados Unidos é que o pressuposto tradicional de que as nações e as classes agirão no seu interesse econômico próprio não ajuda. A lógica tradicional da análise geopolítica consiste em assumir que os interesses econômicos e financeiros orientam a política de quase todas as nações. O pressuposto acessório é que os governantes têm uma compreensão bastante realista da dinâmica econômica e política em ação. Assim, a previsão futura normalmente um exercício de explicar explicitação dessas dinâmicas. O Ocidente dos Estados Unidos, a OTAN liderou esta fratura global, mas será o grande perdedor. Os membros da OTAN já viram a Ucrânia esgotar o seu estoque de armas e balas, artilharia, munições, tanques, helicópteros e outras armas acumuladas ao longo de 5 décadas. Mas as perdas da Europa tornaram-se a oportunidade de venda da América, criando um novo e vasto mercado para o complexo militar industrial americano reabastecer países europeus. Para ganhar o apoio, os Estados Unidos patrocinaram a nova forma de pensar o comércio e o investimento internacionais. O foco passou a ser a segurança nacional, ou seja, garantir uma ordem unipolar centrada nos Estados Unidos. O mundo está a dividir-se em 2 blocos, os Estados Unidos, OTAN, pós-industrial contra a maioria global. Os diplomatas americanos ficaram cada vez mais preocupados com o fato de a Alemanha e outros países europeus terem passado a depender da importação de gás, petróleo e fertilizantes russos como base para suas indústrias do ácido, do vidro e outras. Ficaram ainda mais preocupados com o fato de a China se ter tornado a fábrica do mundo, enquanto a economia dos Estados Unidos se desindustrializava. O receio era que o crescimento da China e dos países vizinhos da Eurásia, que beneficiam da expansão da iniciativa Estrada da Seda, ameaçassem fazer desta parte do mundo a principal zona de crescimento, consequentemente, um imã para o investimento europeu. A perspectiva lógica era que a política seguiria o interesse econômico à custa da capacidade da América de manter uma economia unipolar com o dólar no seu centro financeiro, como é sujeito ao unilateralismo protecionista dos Estados Unidos. Ao juntar-se à cruzada americana para destruir a economia russa e promover a mudança de regime, a recusa da Alemanha e de outros países europeus em negociar com a Rússia destruir a base energética fundamental de sua indústria. A destruição do gasoduto Nord Stream mergulhou a economia alemã e outras economias europeias numa depressão que envolveu falência e desemprego generalizados. Ao invés do gás russo, os países da OTAN
tem agora de pagar um preço até 6 vezes mais elevado pelo gás natural liquefeito, GNL, dos Estados Unidos, e tem de construir novos portos metaneiros para importar fisicamente esse gás. E os líderes europeus patrocinados e financiados pela intromissão dos Estados Unidos nas eleições dos últimos 70 anos fizeram o que Boris Yeltsin fez na Rússia na década de 90, concordaram em sacrificar as economias industriais da Europa e acabar com o que havia sido a sua lucrativa integração comercial e de investimentos com a Rússia e a China. No passo seguinte, a Europa e os Estados Unidos deixaram de comercializar e investir com a China, apesar de estes países da OTAN terem beneficiado do florescimento deste comércio, dependendo dele para uma vasta gama de bens de consumo e fatores de produção industrial. Esta linha de comércio próspera até está agora a ser interrompida. Os líderes da OTAN anunciaram que a importação de gás russo e de outras matérias-primas, incluindo hélio e muitos metais, corre o risco de se tornar dependente. Como se a Rússia ou a China pudessem ter interesse econômico ou político em abortar esse comércio simplesmente para prejudicar a Europa, fazerem o que os Estados Unidos têm feito para forçar a submissão. Mas submissão a quê? Pergunta. A resposta é submissão à lógica dos ganhos mútuos em linhas que deixam a economia americana para trás. Ao tentar impedir que outros países sigam esta lógica, a diplomacia dos Estados Unidos e da OTAN europeia provocou exatamente aquilo que os supremacistas americanos mais temiam. Em vez de paralisar a economia russa para criar uma crise política e talvez o desmembramento da própria Rússia, a fim de isolar da China as sanções dos Estados Unidos e da OTAN, levar a Rússia a reorientar o seu comércio afastando-se dos países da OTAN, integrando a sua economia e diplomacia mais estreitamente com a China e outros membros dos BRICS. Ironicamente, a política dos Estados Unidos e da OTAN está a forçar a Rússia, a China e seus aliados BRICS a seguirem o seu próprio caminho, a começar por uma Eurásia unida. Este novo núcleo da China, Rússia e Eurásia com o Sul global está a criar uma esfera de comércio e investimento multipolar, mutuamente benéfica. Em contrapartida, a indústria europeia foi devastada, as suas economias tornaram-se total e abjetamente dependentes dos Estados Unidos, a um custo muito mais elevado para si própria do que no caso dos seus antigos parceiros comerciais. Os exportadores europeus perderam o mercado russo e estão agora a seguir as exigências dos Estados Unidos para que abandonem e rejeitem o mercado chinês. A seu tempo serão também rejeitados os mercados dos membros dos BRICS, que se estão a expandir para incluir países do Próximo Oriente, de África e da América Latina. Em vez de isolar a Rússia, a China e de as tornar dependentes do controle econômico dos Estados Unidos, a diplomacia unipolar dos Estados Unidos isolou-se a si própria e aos seus satélites da OTAN do resto do mundo. A maioria global que está a crescer enquanto as economias da OTAN avançam a toda velocidade na sua estrada para a desindustrialização. O que é notável é que, embora a OTAN alerte para o risco do comércio com a Rússia, a China não vê a sua perda de viabilidade industrial e de soberania econômica para os Estados Unidos como risco. Não é o que a interpretação econômica da história teria previsto. Espera-se que os governos apoiem os principais interesses econômicos da sua economia. Assim, voltamos à questão de saber se os fatores econômicos determinarão a forma do comércio mundial, de investimento e da diplomacia. Será realmente possível criar um conjunto de economias pós-econômicas da OTAN, cujos membros se assemelharão muito aos Estados Bálticos e à Ucrânia pós-soviética em rápido despovoamento e desindustrialização? Pergunta. Isto seria de fato um tipo estranho de segurança nacional. Em termos econômicos, parece que a estratégia americana e europeia de alto isolamento do resto do mundo é um erro tão maciço e de tão grande alcance que os seus efeitos são equivalentes a uma guerra mundial. A atual luta contra a Rússia na frente ucraniana pode ser considerada como a campanha de abertura da Terceira Guerra Mundial. Em muitos aspectos é uma consequência da Segunda Guerra Mundial e do seu rescaldo, em que os Estados Unidos criaram organizações econômicas e políticas internacionais para operar no seu próprio interesse nacional. O Fundo Monetário Internacional impõe o controle financeiro dos Estados Unidos e ajuda a dolarizar a economia mundial. O Banco Mundial empresta dólares aos governos para construir infraestruturas de exportação para subsidiar os investimentos dos Estados Unidos, OTAN, que controla o petróleo, a exploração mineira e os recursos naturais, e para promover a dependência comercial das exportações agrícolas dos Estados Unidos, promovendo ao mesmo tempo a agricultura extensiva, em vez de produção interna de cereais. Os Estados Unidos insistem em ter poder de veto em todas as organizações internacionais a que aderem, incluindo as Nações Unidas e suas agências. A criação da OTAN é muitas vezes mal compreendida. Ostensivamente apresentado como uma aliança militar originalmente, para se defender da ideia de que a União Soviética poderia ter alguma razão para conquistar a Europa Ocidental. Mas o papel mais importante da OTAN foi utilizar a segurança nacional como desculpa para sobrepor
A política interna e externa europeia é subordinada ao controle dos Estados Unidos. A dependência da OTAN foi inscrita na Constituição da União Europeia. O seu objetivo era garantir que os líderes partidários europeus seguissem as orientações dos Estados Unidos e se opusessem a políticas de esquerda ou anti-americanas, a políticas pró-laborais e a governos suficientemente fortes para impedir o controle de uma oligarquia financeira cliente dos Estados Unidos. O programa econômico da OTAN tem sido a adesão à financiarização, o neoliberalismo, a privatização, a desregulamentação governamental e a imposição de austeridade ao trabalho. Os reguladores da União Europeia impedem que os governos tenham um déficit orçamental superior a 3% do PIB. Isso bloqueia políticas do tipo keynesiano para estimular a recuperação. Atualmente, os custos mais elevados das armas militares e os subsídios governamentais aos preços da energia estão a obrigar os governos europeus a reduzir as despesas sociais, a política bancária, a política comercial e a legislação nacional estão a seguir o mesmo modelo neoliberal dos Estados Unidos, que desindustrializou a economia americana e a sobrecarregou com dívidas ao setor financeiro, em cujas mãos se concentra agora a maior parte da riqueza e do rendimento. Abandono do interesse econômico próprio em favor da dependência à segurança nacional dos Estados Unidos. O mundo, pois, Vilnius trata o comércio e as relações internacionais não como algo econômico, mas como segurança nacional. Qualquer forma de comércio representa o risco de ser cortado e desestabilizado. O objetivo não é obter ganhos comerciais de investimento, mas tornar-se autossuficiente e independente. Para o Ocidente, isso significa isolar a China, a Rússia e os BRICS para depender totalmente dos Estados Unidos. Assim, para os Estados Unidos, a sua própria segurança significa tornar os outros países dependentes de si próprios. Para que os diplomatas americanos não percam o controle de sua diplomacia militar e política. Tratar o comércio e investimento com outros países que não os Estados Unidos como envolvendo risco, entre aspas, ipsos factos, é uma projeção da forma como a diplomacia americana impõe sanções aos países que resistem ao domínio americano. A privatização e a subordinação de suas economias ao controle dos Estados Unidos, o receio de que o comércio com a Rússia e a China conduza à dependência política é uma fantasia. O objetivo da aliança emergente da Eurásia, dos BRICS e do Sul Global é beneficiar do comércio externo entre si para ganho mútuo, com governos suficientemente fortes para tratar o dinheiro e a banca como serviço público, juntamente com os monopólios básicos necessários para proporcionar direitos humanos normais, incluindo cuidar de saúde e educação, e manter os monopólios como os transportes e as comunicações no domínio público, a fim de manter baixos os custos de fazer negócio, em vez de cobrar preço de monopólio. O ódio anti-China veio especialmente de Annalena Baerbock, ministra dos negócios estrangeiros da Alemanha. A OTAN é avisada para desarriscar o comércio com a China. Os riscos são: 1. A China pode cortar exportações importantes, tais como os Estados Unidos cortaram o acesso da Europa às exportações de petróleo da Rússia. 2. As exportações podem ser potencialmente utilizadas para apoiar o poder militar da China. Quase todas as exportações econômicas podem ser militarizadas, até mesmo alimentos para alimentar um exército chinês. A viagem do secretário do Tesouro, Janet Yellen, à China explicou igualmente que todo comércio tem um potencial militar e, portanto, um elemento de segurança nacional. Todo comércio tem um potencial militar, mesmo a venda dos alimentos da China pode ser utilizado para alimentar soldados. A exigência dos Estados Unidos da OTAN é que a Alemanha e outros países europeus imponham uma cortina de ferro contra o comércio com a China, a Rússia e os seus aliados, a fim de desarticular o comércio. No entanto, só os Estados Unidos impuseram sanções comerciais a outros países, não a China e outros países do Sul Global. O verdadeiro risco não é que a China imponha sanções comerciais para perturbar as economias europeias, mas sim que os Estados Unidos imponham sanções a países que violem o boicote comercial patrocinado pelos Estados Unidos. Esta visão de comércio é risco trata o comércio externo não em termos econômicos, mas em termos de segurança nacional. Na prática, segurança nacional significa juntar-se à tentativa dos Estados Unidos de manter o seu controle unipolar de toda a economia mundial. Não se reconhece qualquer risco na reorientação do comércio europeu de gás e energia para com as empresas americanas. Disse que o risco é o comércio com os países que diplomatas norte-americanos consideram autocracias, ou seja, nações com investimento em infraestruturas e regulamentação governamental ativa, em vez do neoliberalismo ao estilo dos Estados Unidos. O mundo está a dividir-se em dois blocos com filosofias econômicas bem diferentes. Só os Estados Unidos impuseram sanções comerciais a outros países. E só os Estados Unidos rejeitaram regras internacionais do comércio livre com ameaça de segurança nacional para o controle econômico e militar dos Estados Unidos. À primeira vista, a resultante fratura global entre os Estados Unidos e a OTAN, por um lado,
E a aliança BRICS, em expansão da Rússia, China, Irã e Sul global, pode parecer um conflito entre capitalismo e socialismo, ou seja, socialismo de Estado numa economia mista, com regulação pública no interesse do trabalho. Mas esse contraste entre capitalismo e socialismo não é útil após uma análise mais aprofundada. O problema reside no significado que a palavra capitalismo adquiriu no mundo atual. No século XIX, no início do século XX, esperava-se que o capitalismo industrial evoluísse para o socialismo. Os Estados Unidos e outras economias industriais aceitavam, na verdade, pressionavam para que os seus governos subsidiassem uma gama contratação de mão de obra que tivesse de pagar necessidade básica com cuidados da saúde e da educação. Os preços do monopólio foram evitados, mantendo os monopólios naturais, como os caminhos de ferro e outros transportes, os sistemas telefônicos e outras comunicações, os parques e outros serviços, como empresas públicas. O fato de serem os governos e não as empresas e os seus trabalhadores a pagar este serviço aumentou a competitividade global na indústria nacional, nas economias mistas resultantes. A China seguiu esta abordagem básica do capitalismo industrial com políticas socialistas para levar a sua força de trabalho e não apenas a riqueza dos capitalistas industriais, e muito menos a dos banqueiros proprietários de terras absenteístas e monopolistas. Mais importante ainda, industrializou a banca, criando crédito para financiar investimentos tangíveis em meio de produção, e não o tipo de crédito predatório e improdutivo caracterizado pelo atual capitalismo financeiro. Mas a política de economia mista do capitalismo industrial não foi a forma como o capitalismo evoluiu no Ocidente a partir da Primeira Guerra Mundial, rejeitando a economia política clássica, a sua vontade de libertar os mercados das classes proprietárias e rendas herdadas do feudalismo. Uma classe de proprietários hereditários, uma classe de bancos financeiros e monopolistas. O setor rentista lutou para reafirmar sua privatização das rendas fundiárias, dos juros e dos ganhos de monopólio. Procurou inverter a tributação progressiva e, de fato, favorecer a riqueza financeira, os proprietários de terra e os monopolistas. O setor das finanças, dos seguros e do imobiliário tornou-se um interesse dominante e planeador econômico do capitalismo financeiro atual. É por isso que estas economias são muitas vezes chamadas de neofeudais. Ao longo da história, a dinâmica da financiarização polarizou a riqueza e o rendimento entre credores e devedores, dando origem a oligarquias. À medida que a dívida remunerada cresce exponencialmente, mais e mais rendimentos no trabalho das empresas têm de ser pagos como serviço da dívida. Esta dinâmica financeira encolhe o mercado interno de bens e serviços. A economia sofre com o aprofundamento da austeridade provocada pela dívida. O resultado é a desindustrialização. À medida que as economias se polarizam entre credores e devedores, foi o que aconteceu de forma mais notória na Grã-Bretanha, na sequência de Margaret Thatcher e no novo partido anti-trabalhista de Tony Blair, e da abordagem desreguladora de Gordon Brown, a manipulação financeira e a fraude pura e simples. Os Estados Unidos sofreram uma transferência igualmente devastadora de riqueza dos rendimentos para os setores das finanças, dos seguros e do imobiliário. Na sequência das reduções fiscais de Ronald Reagan para os ricos, da desregulamentação antigovernamental e da terceira via de Bill Clinton, que foi conquistada pela Wall Street. A terceira via não foi nem o capitalismo industrial nem o socialismo, mas sim o capitalismo financeiro, que ganha tanto através do despojamento e endividamento da indústria como o rendimento do trabalho. A nova ideologia do Partido Democrata nas finanças desregulamentadas foi coroada pelo colapso maciço das fraudes bancárias de 2008 e pela proteção de Barack Obama aos credores de hipotecas de alto risco e às execuções hipotecárias em massa das suas vítimas financeiras. O planeamento e a política econômica foram transferidos dos governos para Wall Street e outros centros financeiros que haviam assumido o controle do governo, do Banco Central e das agências reguladoras. Diplomatas americanos e britânicos estão a tentar promover esta filosofia econômica predatória, pró-financeira e inerentemente anti-industrial para o resto do mundo, mas este evangelismo ideológico é ameaçado pelo contraste óbvio entre as economias falhadas e desindustrializadas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha e o notável crescimento econômico da China sob o socialismo industrial. Esse contexto entre o êxito econômico da China e o jardim de austeridade endividado do Ocidente da OTAN é a essência da campanha atual do Ocidente contra os países da selva que procuram independência política da diplomacia americana para melhorar o seu nível de vida. Esta guerra global, ideológica e inerentemente política é a contrapartida atual das guerras religiosas que dilaceram os países europeus durante muitos séculos.
Estamos a testemunhar o que parece ser um inexorável declínio do Ocidente. Os diplomatas americanos têm conseguido reforçar a sua liderança econômica, política e militar sobre seus aliados europeus da OTAN. O seu êxito fácil neste objetivo leva-os a imaginar que, de alguma forma, pode conquistar o resto do mundo, apesar de o terem desindustrializado, de terem endividado tão profundamente as suas economias que não há forma previsível de pagar a sua dívida oficial a país estrangeiro ou de terem muito para oferecer. O imperialismo tradicional da conquista militar e da conquista financeira está acabando. Há uma consequência de táticas para uma nação líder criar um império. A forma mais antiga é a conquista militar, mas não se pode ocupar e dominar um país sem um exército. Os Estados Unidos não têm um exército suficientemente grande. A guerra do Vietnã acabou com a conscrição. Assim tem de confiar em exércitos estrangeiros como a Al-Qaeda, o ISIS e mais recentemente a Ucrânia e a Polônia. Tal como depende de produtos industriais e estrangeiros, os seus armamentos estão esgotados e não podem mobilizar um exército interno para ocupar qualquer país. Os Estados Unidos têm apenas uma arma, mísseis e bombas que podem destruir, mas não podem ocupar e tomar um país. A segunda forma de criar poder imperial foi através do poder econômico para tornar os outros países dependentes das exportações dos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, o resto do mundo estava devastado e foi forçado a aceitar as manobras diplomáticas dos Estados Unidos para dar à sua economia um monopólio sobre as necessidades básicas. A agricultura tornou-se uma arma importante para criar dependência externa. O Banco Mundial não apoiava os países estrangeiros que cultivassem os seus próprios alimentos, mas pressionava para que fossem plantadas culturas de exportação e combatia a reforma agrária. Quanto ao comércio de petróleo e energia, as empresas americanas e os seus aliados da OTAN, da Inglaterra e da Holanda, British Petroleum e Shell, controlavam o comércio mundial de petróleo. O controle do comércio mundial de petróleo tem sido um objetivo central da diplomacia americana dos Estados Unidos. Esta estratégia serviu aos Estados Unidos afirmar o seu controle sobre a Alemanha e outros países da OTAN, fazendo explodir o gás do Nord Stream e cortando o acesso da Europa Ocidental ao gás, ao petróleo, a fertilizantes e também às colheitas russas. A Europa entrou agora numa depressão industrial e numa austeridade econômica em vez de sua indústria, uma vez que sua indústria e sua siderúrgica e outros setores de ponta são convidados a emigrar para os Estados Unidos, juntamente com a mão de obra qualificada europeia. Atualmente, a tecnologia eletrônica e os chips de computador têm sido o ponto fulcral para estabelecer uma dependência econômica global da tecnologia americana. Os Estados Unidos pretendem monopolizar a propriedade intelectual e extrair renda econômica pelos chips de alta tecnologia para computadores, comunicações e produção de armas. Mas os Estados Unidos desindustrializaram-se e deixaram-se tornar-se dependentes dos países asiáticos e de outros países para os seus produtos, ao invés de os tornarem dependentes dos Estados Unidos. Esta dependência comercial é o que faz com que os diplomatas americanos se sintam inseguros, preocupados com o fato de outros países poderem tentar utilizar a mesma diplomacia comercial e financeira coerciva que os Estados Unidos têm exercido desde 1944. Resta aos Estados Unidos uma tática para controlar os países. As sanções comerciais impostas por eles e pelos seus aliados na OTAN, numa tentativa de perturbar as economias que não aceitam domínio econômico, político e militar unipolar dos Estados Unidos, assim persuade a Holanda a bloquear a entrada da China de maquinaria sofisticada para a gravação de chips e outros países, a bloquear tudo o que possa contribuir para o desenvolvimento econômico da China. Um novo protecionismo industrial americano está a ser estruturado em termos de razões de segurança nacional. Se a política comercial da China espalhasse e a da diplomacia dos Estados Unidos, ela deixaria de fornecer aos países da OTAN as exportações de minerais e metais preciosos e metais necessários para produzir os chips de computador e os inputs aliados de que a economia americana necessita para exercer a sua diplomacia global. Os Estados Unidos têm uma dívida tão pesada, os preços da habitação são tão elevados e os cuidados médicos são tão elevados, 18% do PIB, que não podem competir, não podem reindustrializar-se sem tomar medidas radicais para reduzir as dívidas, desprivatizar os cuidados de saúde e educação, acabar com os monopólios e restaurar a tributação progressiva. Os interesses criados nas finanças, seguros e imobiliários são demasiadamente poderosos e não permitem estas reformas. Isso faz da economia dos Estados Unidos uma economia falhada e da América um Estado falhado.
Na sequência da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos acumularam 75% do ouro monetário mundial até 1950. Isso permitiu impor a dolarização do mundo. Mas hoje ninguém sabe se o Tesouro dos Estados Unidos e o Federal Reserve de Nova York possuem ouro que não tenha sido penhorado a compradores privados e especuladores. A preocupação é que tenham vendido as reservas de ouro dos bancos centrais europeus. A Alemanha pediu que as suas reservas de ouro regressassem de Nova York, mas os Estados Unidos disseram que não estavam disponíveis e a Alemanha foi demasiadamente tímido para tornar públicas as suas preocupações e queixas. O dilema financeiro dos Estados Unidos é ainda mais grave quando se tenta imaginar como poderão pagar a sua dívida externa aos países que pretendem retirar os seus dólares. Os Estados Unidos só podem imprimir a sua própria divisa. Não estão dispostos a vender os seus ativos internos, como exigem que outros países devedores o façam, pergunta. O que é que os outros países podem aceitar em vez de ouro, pergunta. Uma forma de ativos que pode ser tomadas como garantia são os investimentos dos Estados Unidos na Europa e em outros países. Mas se os governos estrangeiros procuram fazer isso, os funcionários dos Estados Unidos podem retaliar confiscando os seus investimentos nos Estados Unidos. Ocorreria um apoderamento mútuo. Os Estados Unidos estão a tentar monopolizar a tecnologia eletrônica. O problema é que isso exige matérias-primas cuja produção é atualmente dominada pela China, sobretudo metais de terras raras, abundantes, mas cuja refinação é destrutiva para o ambiente. Galho, níquel, a China domina a refinação, hélio russo e outros gases utilizados na gravação de chips de computador. A China anunciou recentemente que a 1º de agosto começará a restringir estas exportações fundamentais. Na verdade, ela tem a capacidade de cortar o fornecimento de materiais e tecnologias vitais ao Ocidente, para se proteger das sanções de segurança nacional do Ocidente contra a China. Esta é a profecia autorrealizável criada pelos alertas dos Estados Unidos sobre um combate comercial. Se a diplomacia americana obrigar os seus aliados da OTAN a boicotar a tecnologia Huawei da China, a Europa ficará com uma alternativa menos eficiente e mais cara, cujas consequências ajudam a separá-la da China, dos BRICS e do que se tornou a maioria mundial, num alinhamento autossuficiente muito mais amplo do que aquele criado por Sukarno em 1954. O aproximar da guerra contra a China, a lógica econômica foi substituída pela lógica da segurança nacional por Michel Hudson.